Olá, meu querido e minha querida. Hoje eu quero falar com você sobre como ser revolucionário. Como ser uma pessoa única, especial e fazer a diferença nesse mundo. Como ser um discípulo de Jesus, seguindo a principal característica do Mestre, que é o amor. Amar as pessoas, mas amar as pessoas de verdade e pelo que elas são, e não pelo que elas podem te oferecer. Amar as pessoas ainda que elas passem seus momentos de crise, de fraqueza, de dificuldade. Amar as pessoas quando elas precisam ser ajudadas e de uma palavra de ânimo e de consolo. E não só quando elas têm algo para te oferecer. E esse texto me chamou muita atenção, que se encontra em Lucas capítulo 7, a partir do verso 18. E os discípulos de João relataram-lhe todas estas coisas. Se você ler o início do capítulo 7 até esse versículo, você vai ver que Jesus curou o filho do centurião, apenas dando uma palavra, e ressuscitou o filho da viúva. E os discípulos de João relataram tudo isso a João Batista, que estava no cárcere preso. E João falou isso aqui no versículo 19. E João, chamando a si os dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? E na mesma hora ele, Jesus, curou a muitos de suas enfermidades e males e espíritos malignos, e a muitos que eram cegos ele deu a visão. Então Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. E quando os mensageiros de João partiram, ele começou a falar à multidão acerca de João. O que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Eis que aqueles que vestem roupas esplêndidas e vivem na luxúria estão nos tribunais reais. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é ele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará diante de ti o meu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João o Batista. Querido, esse texto é maravilhoso, ele é fenomenal, porque Jesus fala de João. Aqui Jesus declara que João foi o maior profeta de todos, que ele é de quem o profeta Isaías disse: Eis que envio o meu anjo diante da minha face para preparar o caminho. João Batista teve um ministério único, ele profetizou e pregou, ele preparou o terreno para que Jesus chegasse anunciando o reino de Deus. Mas esse mesmo João, que quando viu Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mesmo João que disse: Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Esse mesmo João que declarou à multidão: Porque eu ouvi que aquele em quem pousasse o Espírito Santo através de uma pomba, esse era o enviado. Esse mesmo João, quando estava no cárcere, teve o seu momento de crise e mandou seus discípulos perguntarem a Jesus se era ele mesmo ou se eles deveriam esperar por outro. E é interessante que diante desse questionamento, Jesus não os repreende, Jesus não exclama dizendo: ó geração incrédula, perversa, sem fé, como ele vai fazer mais lá para frente, no caso lá do menino que era jogado no fogo e na água, que nem os seus discípulos puderam resolver. Mas aqui Jesus ele começa a fazer milagres, ele começa a curar os enfermos, e ele manda os discípulos de João avisarem a João que isso estava sendo feito. E quando os discípulos de João se retiram, Jesus diz para a multidão que João foi o maior profeta de todos. Apesar da sua crise, apesar do seu momento de fragilidade, Jesus sabia quem João era e lembrava muito bem de todo o seu ministério e da importância que ele teve. Hoje as igrejas olham para nós quando nós estamos em evidência. Quando estamos bem no casamento, bem financeiramente, quando tudo vai bem, quando a gente prega bonito, toca, exerce o ministério que Deus nos confiou, todos nos amam, nos elogiam, querem ser nossos amigos, mas poucos estão do nosso lado no nosso momento de crise.
Elias foi parar na caverna, Elias pediu para si a morte. Pedro negou Jesus. Pedro, depois do Pentecostes, teve um momento que ele foi duas caras, porque ele era uma coisa com os gentios, e quando os judeus chegavam, ele se afastava dos gentios, e Paulo repreendeu face a face. Mas ainda assim foram homens de Deus. Davi, num seu momento de fraqueza, adulterou, matou e foi repreendido pelo profeta Natan, foi castigado por Deus, mas ainda assim continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Todos nós estamos sujeitos a passar por um momento de crise, de dúvida, de crise existencial, de crise na fé. E quando as pessoas passam por esse momento na igreja, geralmente as pessoas lhes viram as costas. As pessoas dizem que elas estão endemoniadas, que elas não prestam mais, que elas estão indo para o inferno, se afastam. Mas, querido, não é isso que Jesus me chamou para fazer e te chamou para fazer. Ele nos chamou para restaurar aqueles que estão fragilizados, aqueles que estão no momento de dúvida. Por que há tanta depressão dentro da igreja? Porque as pessoas estão se suicidando dentro da igreja, porque as pessoas preferem morrer do que ter que encarar o tribunal religioso. Porque as pessoas preferem ir para o mundo e se afastar de Deus e da igreja do que ter que encarar os olhares de críticas. Porque hoje nós só somos amados pelo aquilo que temos a oferecer. Ouse amar as pessoas e dizer, conte comigo para o que der e vier. Esses dias eu tive um privilégio de dizer para uma pessoa próxima a mim, te amo e estamos juntos, independente do que aconteça. E ela ficou surpresa, feliz com aquilo e disse, você sabe que você é um dos poucos, né? Eu falei, não tem problema. Hoje as pessoas sentem falta de serem amadas. E acima de tudo, de serem amadas por quem elas são. E não pelos que elas podem oferecer. Estamos cheios de pastores, obreiros, homens e mulheres de Deus, que em algum momento, por alguma razão, fracassaram, erraram, e a igreja acabou os matando ao invés de estender a mão para os levantar. Há uma frase que eu ouço desde pequeno e que continua sendo uma verdade dentro da igreja. A igreja é o único exército que deixa para trás os seus feridos. Isso não pode continuar assim. Senão vamos continuar matando pessoas, senão vamos continuar condenando pessoas ao inferno, senão vamos continuar afastando as pessoas de Deus, porque as pessoas veem que a igreja, que deveria ser um hospital de amor, se tornou apenas um lugar de condenação e ódio. Não estou falando aqui de ser conivente com o pecado e de passar a mão na cabeça de ninguém, mas Natan repreendeu duramente Davi, mas no final da repreensão disse, Davi, quanto ao seu pecado, Deus lhe perdoou. Que possamos aprender, mas com amor, mas que acima de tudo possamos amar as pessoas. John Piper tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele disse, o teu estudo teológico e de Deus tem te feito um soberbo intelectual, ao invés de amar as pessoas, o teu estudo está errado. Se quanto mais você ora, mais você estuda a Bíblia, mais orgulhoso você fica e menos você ama as pessoas, então tudo que você tem aprendido não passa de religiosidade e de ensino de demônios. Porque o verdadeiro evangelho nos ensina a amar as pessoas, a como Jesus ter compaixão, se colocar no lugar delas e estender a mão. Que Deus te abençoe e te faça um instrumento de amor na vida das pessoas, em nome de Jesus.